Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez para buscarmos a presença do Senhor. Hoje é o 30º dia da nossa campanha de jejum e oração. Começamos dia 22 de março, vamos até o dia 30 de abril, buscando o socorro de Deus pela nossa família, para a igreja, para o Brasil e para as nações. Creia, Deus está no controle e nos dará a vitória. Hoje, antes de orarmos, eu quero meditar com você em Atos, capítulo de número 9. E baseado nesse texto, eu quero meditar com você sobre a oração e o jejum pelo propósito de Deus. Verso 3 do capítulo 9 de Atos diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A coisa mais importante da nossa vida é entender e viver o propósito de Deus. Paulo, depois que teve o encontro com Jesus ali na estrada para Damasco, ele ficou 3 dias naquela cidade, orando e jejuando para compreender o propósito de Deus. Da mesma forma, querido, nós devemos jejuar e orar, clamar a Deus para saber qual é o verdadeiro propósito dele para a nossa vida. Nós aprendemos aqui nesse texto, em primeiro lugar, o prejuízo na vida de alguém que não vive o propósito de Deus. Em primeiro lugar, o potencial destrutivo. Se você ler o verso 1, diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Paulo, ele era um homem muito inteligente e sábio. A reputação do jovem Saulo como mestre era notória de todos. Contudo, toda essa capacidade de Paulo era canalizada para matar, perseguir os cristãos. Da mesma forma, assim é a vida de uma pessoa que não conhece o propósito de Deus para a sua vida. Segunda coisa, vida manipulada. Ainda no verso 1 está escrito: dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as cidades de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Paulo, ele era manipulado pelos sacerdotes de Jerusalém. Todo o potencial de Paulo estava sob o comando e o controle daqueles sacerdotes que perseguiram a Cristo, mataram a Cristo e agora estavam perseguindo os discípulos de Cristo. Observe que a mesma coisa pode acontecer comigo ou com você, se nós não entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Terceiro lugar, Paulo lutava contra Jesus. A pior descoberta de Paulo é que todo o seu zelo religioso se transformou numa luta contra Deus. Ele descobriu que lutava contra Deus, contra o reino de Deus. Ele lutava contra aquele que o criou. E todo o seu potencial era apenas usado numa guerra contra o próprio céu. Qual é o fim de uma pessoa que luta contra Deus? E você luta contra Deus quando luta contra a sua igreja, luta contra aqueles a quem Deus ama, luta contra aqueles a quem Deus defende. Diante desse quadro, Paulo vai para Damasco e durante 3 dias ele ora, jejua e busca a presença de Deus. E eu imagino, querido, que a maior crise de Paulo não era a cegueira física, mas era vencer a cegueira espiritual. Ele queria descobrir agora
qual era o propósito da sua vida, Paulo aprendeu algumas lições para encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Número 1, ele aceitou a graça de Jesus. Jesus revelou-se a Saulo, mesmo durante aquela sua campanha homicida e destrutiva contra os cristãos. Deus revelou para ele a sua graça e a sua misericórdia, em vez de destruí-lo. E ali, em jejum e oração, Paulo reconhece a graça e a misericórdia de Deus. Quantas vezes Deus também tem te procurado com a sua graça e a sua misericórdia e você tem fugido, tem virado as costas para Deus? Segundo lugar, ele submeteu à vontade de Jesus. O verso 6, ouça bem, diz assim: mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Diz a Bíblia que Saulo obedeceu. Ele foi para Damasco. Mesmo cego, ele foi para Damasco. Ele podia ter voltado para Jerusalém, porque lá ele era conhecido, lá ele era o mestre Paulo. Com certeza ele seria melhor tratado da sua cegueira. Mas ele foi para Damasco, porque ele sabia que ali estava começando um processo na sua vida e ele queria obedecer a Deus. A obediência, meu querido, é o segredo de você encontrar o propósito de Deus para a sua vida. E hoje nós temos a palavra de Deus revelada, que nos ensina toda a vontade de Deus para a nossa vida, para nós vivermos em harmonia com aquilo que Deus quer para nós. E nós temos diariamente a voz do Espírito Santo nos instruindo. Terceiro lugar, humildade para recomeçar. Verso 10 até o verso de número 12, você vai ver que Deus manda um discípulo chamado Ananias se encontrar com Paulo, orar por ele, realizar o batismo nas águas de Paulo e orar para que ele fosse curado e fosse cheio do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Deus avisou a Paulo em visão, dizendo: está chegando aí um homem chamado Ananias, meu discípulo, ele vai orar por ti, ouve ele, porque ele vai impor as mãos sobre ti e você será abençoado. Por que Ananias? Um discípulo tão desconhecido na Bíblia. Deus fez isso porque era um recomeço na vida de Paulo. O grande mestre Paulo, agora tem que se submeter, ser moldado através de um discípulo que antes Paulo perseguia. Mas Deus vai usar esse discípulo para mostrar a Paulo que ele não era nada, mas Cristo era tudo. E o processo de Deus na vida de Paulo começa quando ele entende que o menor discípulo de Cristo é maior do que ele. Por exemplo, 1 Coríntios 15, verso 10, Paulo diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Em quarto lugar, Paulo entrega completamente a sua vida a Deus. No verso de número 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Verso 18, imediatamente caíram dos olhos de Paulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Versos 17 e 18. Saulo se rendeu a Jesus, foi batizado nas águas e no Espírito Santo. Ele aceitou a Jesus como o seu Salvador e Senhor e encontrou o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus começa quando nós aceitamos o perdão de Deus, somos transformados por Deus e nos entregamos completamente em suas mãos. Em quinto lugar, renovação dos dons e talentos. Leia o verso de número 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque
este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Observe uma coisa, apesar dos terríveis pecados de Paulo, Deus via Paulo como instrumento escolhido para glorificar o seu nome aos gentios e a Israel. Uma coisa é o que Deus projetou para você ser, e outra totalmente diferente é o que você se tornou. Deus vai restaurar e vai renovar os dons e os talentos na sua vida para a realização dos seus propósitos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Paulo se tornou um instrumento de Deus, um apóstolo de Cristo. Eu profetizo que através da oração e do jejum, Deus vai restaurar os dons e os talentos e fazer de você um vaso, um instrumento em suas mãos. 6º lugar, disposição para pagar o preço. Verso 16, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. A descoberta do propósito de Deus implica um alto preço. Significa investir tudo no reino de Deus. Tempo, energia, conhecimento, sabedoria, as nossas emoções e sentimentos, nossos recursos e patrimônio. E isso o apóstolo Paulo fez. Atos capítulo 20, verso 24, uma das declarações mais bonitas do apóstolo Paulo. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não importa se você vai viver 33 anos ou 120 anos como Moisés, importa que você viva para cumprir o propósito de Deus. Não importa se você vai ter uma vida rica e cheia de patrimônio como o patriarca Abraão, ou se você vai viver como os discípulos de Cristo sem recursos. O importante é que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Vamos orar juntos para que Deus nos revele e confirme o seu propósito na sua vida, na minha vida e na nossa família. Senhor, pelo poder do Teu nome, juntamente com o Teu Filho, nós oramos para que o Senhor confirme o Teu propósito na nossa vida. Senhor, nós não queremos viver fora do Teu propósito. Tira da nossa vida, Senhor, toda e qualquer situação, pensamento, qualquer motivação que esteja fora do Teu propósito. Nós reconhecemos, Senhor, que sem o Senhor a nossa vida não é nada, não vale nada. E nós queremos viver conforme a Tua vontade. Nós entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E eu quero te pedir, Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos viver de acordo com a Tua palavra, submisso e guiado pelo Teu Espírito Santo. E eu quero te pedir, Senhor, transforma-nos a cada dia num instrumento da Tua vontade, num vaso escolhido Teu, Senhor. Eu te louvo, meu Pai, pela vida do Teu Filho que ora comigo, ainda que tenha errado, falhado, ainda, Senhor, que a sua vida tenha sido uma tragédia e que pessoas olhem para ele e não veem nada de bom, mas, Senhor, com os Teus olhos, o Senhor está olhando para ele e dizendo que ele é um vaso Teu escolhido. E eu oro para que o Senhor confirme isso na sua vida, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, e que a partir de hoje, Senhor, ele esteja disposto a pagar o preço na sua vida para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, Deus te abençoe. Amanhã vamos voltar juntos. Permaneça firme em nome do Senhor Jesus.